Olá, muito boa tarde. Compromisso é compromisso. Nossa live às quartas-feiras, às 15 horas. Iniciando aqui nesse feriadão, dia do trabalho. E vamos trabalhar, né? Mais clichê que isso, impossível. Dia do trabalho é dia de trabalho. Então, estamos aqui para cumprir nosso compromisso, para responder as perguntas que chegaram nessa semana. Lembrando sempre que essa live tem esse objetivo de atender, a responder as perguntas, os pedidos, as explicações. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta ou um tema, você pode me mandar aqui pelos comentários mesmo, ou pelo contato no e-mail, atendimento@cecilialaureano.com.br, ou deixar uma mensagem para que eu possa, então, a cada semana, trazer os temas, as perguntas que vocês querem que eu trate aqui nesse encontro das quartas-feiras, combinado? Chegaram algumas perguntas bem interessantes nessa semana, que nós vamos tratar hoje, né? Vou responder a todas, e até a semana que vem você tem aí esse tempo para mandar a sua, caso você não tenha enviado. Combinado? Então, iniciando os trabalhos, a primeira pergunta é do Carlos Barbosa. Ele perguntou: eu sou personal trainer e um dos meus maiores desafios que encontro, são os clientes que desistem do processo na metade. Como a focalização pode ajudar a ser mais assertivo com esses clientes? Muito boa pergunta, Carlos, e eu sempre gosto de destacar que a focalização ela é uma abordagem que foi desenvolvida dentro do ambiente da psicoterapia, né? A pesquisa que ela foi desenvolvida foi dentro do ambiente, mas o nível de eficiência dela é tamanho que ela é usada em diversas áreas, tanto para tomada de decisão, para gestão, para criatividade, para educação. E, nesse caso, você que é personal, uma vez que você tenha mais habilidade de lidar com determinadas emoções, determinados padrões de comportamento, que significa que a pessoa não segue adiante dentro do processo que ela se comprometeu, com a meta que ela se comprometeu, isso sim pode ajudar não só os seus alunos a irem até o final, a seguirem adiante com a decisão que eles tomaram, mas também a você ter mais recursos para você mesmo, para lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, ou com o que fique difícil para você quando um aluno teu não continua com o programa, né? Quando uma pessoa tem uma meta que ela não cumpre, ela está comprometida, então ela fez uma contratação, ela quer fazer aquele programa, e alguma coisa nela faz com que ela não vá, com que ela não leve aquilo adiante. E isso parece soar meio estranho, né? Mas como assim? Se ela quer, por que não vem? E essa é uma dos desafios de nós seres humanos, que nem sempre só a vontade é suficiente para que a gente leve a cabo algo que a gente se comprometeu. E o que a gente percebe que é o caminho mais comum de lidar é a pessoa não é comprometida, a pessoa procrastina, a pessoa deixa as coisas para depois, e a própria pessoa também se maltrata muito. Então, o que está por trás disso? Muito provavelmente, a pessoa que se compromete e não consegue levar adiante, tem algum padrão nela que está inconsciente, algo nela que não quer participar, que não quer fazer aquilo, que não concorda com aquilo. E por não concordar, acaba desviando para outras coisas que considera mais importante. Não está presente de maneira consciente para essa pessoa, essa parte dela que não quer aquele projeto, que não quer aquele compromisso. Então, como a focalização pode ajudar você? À medida que essa pessoa aprender a trazer para a consciência, talvez você possa convidar esse aluno, talvez exista algo em você que não queira fazer esse programa. Faz sentido dizer isso? Sim, parece que é uma espécie de preguiça, uma espécie de, isso não é tão importante. E à medida que ela vai verbalizando, dando voz para essa parte,
sem julgar essa parte, sem criticar essa parte, sem maltratar essa parte. Começando a vir para a consciência, ela começa a ficar mais a cargo desse compromisso, desse projeto que ela iniciou. E ficando mais simples, ela conseguir lidar com os motivos e com as intenções dessa parte, que tem intenções positivas, que deve ter boas razões do ponto de vista da parte, para que ela não siga adiante com o projeto. Então, a focalização te indicaria, te ensinaria um diálogo com essa parte, aonde a pessoa conseguisse estar mais a cargo das decisões e não tão refém e não tão sequestrada por padrões de comportamento inconscientes que a impedem de realizar um objetivo e uma meta, tá bom? Então, é assim que a focalização ajuda as pessoas a irem além dos condicionamentos. Pergunta número 2. Pergunta enviada pela Luísa. Como trabalhar com clientes que não conseguem se desvincular de relacionamentos abusivos? Essa pergunta, ela é complexa. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo, tem uma dinâmica de se envolver em relacionamentos abusivos, muito provavelmente, e é só muito provavelmente, porque cada caso é um caso, cada história é uma história, e a gente não pode partir de um pressuposto generalista, ok? Então, muito provavelmente, essa pessoa tem um padrão de vínculo. O que é um padrão de vínculo? É a maneira que a pessoa aprendeu a se vincular, a oferecer afeto e a receber afeto. Vínculo é a capacidade que a gente tem de estar com o outro e estar com a gente mesmo. E a gente aprende isso da maneira como que a gente se relacionou desde o nascimento, primeira infância, nosso elo com os nossos pais ou cuidadores. Foi através desses relacionamentos iniciais, em especial com a nossa mãe, que a gente desenvolve esses padrões de vínculo, essa maneira de se relacionar, de criar o vínculo com outra pessoa. Então, o padrão de vínculo que a gente desenvolve, ele vai meio que nortear as nossas relações. Então, se essa pessoa teve uma criação de alguma maneira disfuncional, onde dentro dela a informação que amor e abuso, amor e violência são misturados, né? Afeto e agressão são misturados, a tendência é que ela viva relacionamentos onde esse mesmo padrão vai aparecer, vai se repetir. Então, a pessoa que está nesse tipo de relacionamento, ela não está fazendo isso porque ela quer. Ela não está consciente desses padrões, ela não está presente para o que está acontecendo no interior dela, nos padrões que ela adquiriu ao longo da vida. E ela, dentro dela, de alguma maneira, acredita que isso é relacionamento, que é assim que é. E é exatamente por isso que ela se mantém. Então, o trabalho com essa pessoa envolve o autoconhecimento, ela começar a se dar conta, e envolve começar a curar as feridas que esses relacionamentos produziram, que geraram esses padrões. E à medida que ela vai curando essas feridas, que ela vai sendo para ela o relacionamento, a qualidade de relacionamento que ela busca, ela naturalmente vai começar a buscar e se vincular relações mais saudáveis e mais adequadas agora a uma nova forma que ela estará encontrando dentro de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de cura, de transformação. Então, para trabalhar com uma pessoa que tem o padrão de estar no relacionamento abusivo, é muito importante que a gente trabalhe a questão do vínculo com essa pessoa, né? Um vínculo saudável. Como desenvolver vínculo saudável? Como essa pessoa pode dar e receber amor de uma maneira saudável, primeiro dela com ela. E à medida que isso for fortalecido, for crescendo e for se desenvolvendo, ela vai começar a levar isso para os relacionamentos, buscando relações mais saudáveis. Tá? Então a gente precisa olhar para o padrão de vínculo dessa pessoa que ela desenvolveu. Muito boa tarde, Gilda, seja bem-vinda. Você sempre presente aqui, obrigada por estar aqui mais uma vez. E vamos em frente, toda quarta aqui, a gente nesse bate-papo, aprendendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Próxima pergunta que chegou aqui.
o que é essa aceitação radical que você vem falando nos vídeos e como desenvolvê-la. Quem enviou essa pergunta foi a Márcia. Então, Márcia, a aceitação radical, ela é um conceito que foi desenvolvido pela Anne Weiser Cornell. A Anne Weiser Cornell é a principal expoente da focalização no mundo hoje. Ela é uma americana, ela é minha professora, com quem eu fiz a minha formação em focalização. E esse é um conceito que ela trabalha dentro do processo de focalização. Que quer dizer o quê? Quando a gente vai olhar para as nossas questões, quando a gente vai olhar para algo nosso que precise, na nossa visão, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, seja um comportamento, seja uma emoção, seja uma ansiedade, seja, enfim, qualquer coisa em nós que nós queremos mudar, a gente parte do pressuposto que aquilo em nós muda através de um primeiro passo. E esse primeiro passo é um passo de receber aquilo exatamente como é. A gente não trabalha dentro dessa visão com eliminar nada, com bloquear, com ignorar, com vencer aquilo. Né? A gente não trabalha com esse tipo de conceito onde você olha para aquela questão que você quer mudar e você parte do pressuposto que ela é ruim e que ela precisa ser eliminada e você precisa vencer aquilo. Você precisa vencer o seu medo, você precisa vencer a sua ansiedade, você precisa vencer a sua procrastinação. A gente parte do pressuposto de estar com aquilo exatamente como é. E a palavra aceitação, na nossa cultura, né, no nosso popular, digamos assim, ela é muito confundida com uma ideia de resignação, com uma ideia de se conformar. Tem até uma frase que está famosa, né? Aceita que dói menos. E não é isso. Aceitar não significa concordar com aquele comportamento seu que você quer que mude, ou a emoção que você quer mudar, ou a ferida que você quer transformar. Aceitar não significa, tudo bem, eu sou assim mesmo, que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é isso. Aceitar, nessa visão, significa abrir espaço para aquilo que você está querendo mudar. Olhar para aquilo exatamente como é e sem julgamento, sem dizer que aquilo é bom ou mal, certo ou errado, sem concordar ou discordar. Permitir que aquilo que você quer mudar em você possa se sentir acolhido por você. E quando a gente vai criando esse espaço e aquilo vai se sentindo acolhido, aquilo em nós começa a receber uma qualidade de nutrição e nutrientes que permite uma mudança. Então a gente pega uma outra estrada. É o mesmo que dizer assim, você tem um dedo que está machucado, todo ruim. Ele não está funcionando bem, ele está disfuncional. O que você vai fazer com esse dedo? Você vai cortar ele fora? Ou você vai cuidar dele? Então, você vai partir primeiro da ideia, tudo bem que você esteja exatamente assim como você é. E eu estou aqui com você. E à medida que você vai nutrindo esse dedo com os cuidados que ele precisa, ele começa um processo de cura, a partir dele mesmo. A gente tem essa mesma visão na aceitação radical. A gente não briga, a gente não empurra, a gente não convence, a gente não maltrata, a gente não julga nada em nós. A gente abre espaço, acolhe e nutre. E quando a gente faz isso, a mudança acontece de dentro para fora e é a partir daquele lugar que nós estamos buscando mudar. Então é por essa outra estrada que a gente navega. A aceitação radical é isso, é poder estar com o que quer que seja em nós com essa qualidade de nutrição, né? Confiando que aquilo em nós vai mudar em direção à vida, porque é para isso que é para essa direção que qualquer coisa em nós existe, ok? Sempre deixando bem claro que aceitar não é concordar, é abrir espaço e se relacionar com aquilo da maneira que aquilo é, tá bom? Se ficar mais dúvida, você me volta a me escrever e a gente vai aprofundando. Próxima pergunta foi da Rita. Como você trabalha com traumas na visão da focalização? Então, existe, né, até
algumas linhas específicas dentro das escolas de focalização, direcionada para o trabalho com trauma e trauma complexo. Eu até citei o trabalho deles na última live, que são dois irmãos que trabalham com trauma complexo, e o próprio histórico deles, né, são irmãos gêmeos de um moço e uma moça, e o próprio histórico dele é de trauma complexo, né, eles sofreram abusos ao longo da infância, enfim. Na visão da focalização, a gente trabalha sempre olhando como a pessoa sente. Então, a gente não parte de uma ideia de que aquilo aconteceu com a pessoa, então ela tem trauma. A gente trabalha com a ideia como aquele corpo, como aquela vivência conta para nós como aquilo aconteceu, como é que aquela vivência interna se manifesta. Então, como a pessoa se sente, quais são as emoções que ela está trazendo, quais são os sentimentos que ela está trazendo, quais são as crenças que ela está trazendo. E a partir dessa vivência dela no momento presente, a gente começa a convidar esse corpo a falar mais e mais no que está implícito já lá, no que está presente já lá. E a partir de desenvolver esse diálogo, desenvolver essa conversa, abrindo espaço, aquilo começa a demonstrar qual é a trilha que nós vamos seguir para o que está bloqueado desbloquear, o que está paralisado voltar para o fluxo, o que está ferido possa se curar, abrindo espaço para o processo natural de cura que existe no corpo. Então é dessa forma que a gente trabalha na focalização, através do ponto de vista da própria experiência vivida naquele corpo. Então a gente não diz, você tem trauma porque isso aconteceu. A gente ouve a informação e a partir de como a pessoa relata, como ela se sente, como ela vivencia, como ela experimenta, e levando a conversa para o que está implícito, para o que não está presente na consciência, essa informação começa a se abrir, e ao se abrir, os caminhos de cura e desenvolvimento acontecem a partir do próprio corpo da pessoa. Então é assim que a gente conduz através da focalização, através da linguagem, através da aceitação radical, através das sensações que estão no corpo e através desse diálogo com esse implícito que existe em cada um de nós. O Ricardo está perguntando, a aceitação radical faz parte da focalização? É uma atitude que nós adotamos na focalização. Ela faz parte da focalização porque a gente abre espaço para ouvir o que quer que seja lá de dentro, com total abertura, com total acolhimento, com total respeito. Então é uma atitude de realmente receber o que vem, da maneira como vem, para que então os próximos passos possam chegar. Então, em especial na abordagem da focalização do relacionamento interior, esse é um pressuposto principal e definitivo, né? Receber a gente do ponto que a gente está, permitindo que o próximo passo possa vir a partir desse ponto, com total gentileza, total amor e total nutrição para tudo em nós, cada parte, cada sentimento, cada dor, cada pensamento, olhando sempre para nós mesmos com bons olhos, ok? Próxima pergunta. Foi a da Rita, já fiz. A Filó. Cecília, já fiz muitas formações, pois meu desejo é trabalhar como terapeuta. Mesmo sabendo de toda a capacidade de conhecimento que eu tenho, ainda assim me sinto insegura de iniciar os atendimentos. Eu acho que, primeiro de tudo, Filó, é receber essa insegurança com carinho, né? No sentido de, tem algo aqui que está inseguro. Né? E lembrar que esse trabalho como terapeuta, ele é um trabalho que pressupõe a nossa humanidade em primeiro lugar, né? Um ser humano com outro ser humano. Então não é porque você já tem várias formações que você não possa estar insegura, que você não possa ter medo do novo, do desconhecido e dos desafios que é realmente se sentar e ouvir a dor humana. Então, primeiro, talvez você possa dar um reconhecimento para essa parte de você que se sente insegura e com medo
que ela sente que algo aconteça com você, que algo não saia da maneira como se espera. Então, é trazer para a consciência a sua insegurança a partir dessa visão de cuidado, de gentileza, de atenção. E à medida que você vai fazendo isso, você pode estar segura, mesmo que algo em você se sinta inseguro. Você pode ser o espaço, a presença para algo em você que se sente assim. E quando você faz isso, você sendo o espaço, você já não é a parte insegura. E essa atitude, ela abre uma qualidade, um espaço para os seus clientes, porque você vai começar a recebê-los a partir desse mesmo lugar. Né? Você é bem-vindo aqui com tudo que você traz. Então a gente olha lá para dentro e diz, tudo aqui é bem-vindo, inclusive a minha insegurança. A diferença é que a gente não fica identificado com a insegurança. A gente não fica preso, eu sou inseguro. Algo em mim se sente inseguro. E à medida que você está iniciando e você vai lidando com isso, a segurança ela vai surgindo, ela vai se fortalecendo. Qualquer atividade no início, ela nos deixa, será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo bem? E à medida que a gente avança na nossa prática, na nossa consistência, né, continuidade, dia a dia, puxa, aqui pode melhorar, aí a gente vai construindo de uma maneira mais integral a nossa habilidade a ponto da gente chegar numa maestria, né? Qualquer profissão, qualquer técnica, qualquer abordagem, vem a maestria através do processo da prática, né? Não existe nada que a gente tenha feito que a gente já iniciou sabendo fazer da melhor forma. Foi através de fazer e fazer e fazer que a gente foi ficando cada vez melhor, cada vez mais habilidoso. Então, isso também vai acontecer com você. Então, cuida com carinho da tua insegurança, dando os seus passos, permitindo que ela saiba que você é o espaço e mesmo que algo em você seja inseguro, você pode seguir aí na tua prática, construindo cada vez mais as suas habilidades e a sua eficiência, tá certo? E a nossa última pergunta de hoje, porque ela é uma pergunta que chegou de várias pessoas. Eu acho que tem dois grandes temas que aparecem, tanto em consultório quanto aqui que enviam para mim de pergunta. Um eu tratei nas lives passadas, que é a ansiedade. Quem não assistiu, tanto aqui no Face quanto no meu canal do YouTube, a live completa de ansiedade está lá. Às vezes vocês veem alguns trechinhos, né, dos vídeos, e a gente tem a aula completa lá também para assistir. Então, um foi a ansiedade. E o segundo grande tema que chegaram várias perguntas sobre ele, então eu vou dar uma resumida nessas perguntas para focar nesse tema, que é a procrastinação. A palavra procrastinação, ela vem ficando cada vez mais forte e a gente vem ouvindo, né, cada vez mais como eliminar a procrastinação, como se livrar da procrastinação. Porque claro que a procrastinação nos traz sofrimento, nos traz, inclusive, às vezes danos de não conseguir executar algo importante. É claro que a gente quer mudar isso, né? A maneira é como mudar isso, né? A questão é como mudar a procrastinação. E a procrastinação, ela tem uma outra característica importante da gente trazer para a consciência, é que a procrastinação, ela está sempre ligada a um diálogo interno de muita autopunição e muita autocrítica, né? Cada vez que você procrastina, vem junto aquele de novo, você não tem jeito, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você não se importa. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da procrastinação, que nos leve a esse desejo de querer eliminá-la, né? Porque quando a gente começa a se bater muito lá dentro, fica realmente muito apertado. Então, muito, muito próximo daquilo que eu falei da primeira pergunta lá, né, do personal, deixa eu lembrar o nome dele. Chegam tantos aqui que eu esqueço, cadê o nome dele? Do Carlos, sobre alunos que começam um programa de treinamento e no meio do caminho largam, então muito parecido com o que eu disse lá. A procrastinação, ela tem essa dinâmica do nosso interior, que não envolve apenas uma parte. Então, é como um pulo do gato para trabalhar com procrastinação.
Quando a gente está procrastinando, quando o nosso cliente traz essa questão, a pergunta que a gente faz, ela é aberta e é através de checar uma possibilidade. Qual é? Talvez exista algo em você que não esteja querendo, que não está querendo que você faça isso. E na minha experiência pessoal e da minha experiência em consultório, 99,9% das vezes a resposta é, eu acho que sim. Quando a gente aventa essa possibilidade, vem para a consciência aquilo em nós que não quer fazer aquilo. Que estava até então inconsciente. Por que estava inconsciente? Primeiro porque a gente está identificado com a parte que quer fazer, dizendo que aquilo é o certo, que precisa ser feito a qualquer custo, por N razões. A gente também está ocupado com aquilo que eu disse que é a parte crítica, que está nos batendo pelo fato de, mesmo querendo, mesmo tendo decidido, não estar fazendo. Por a gente estar completamente identificado e preso com essas duas partes, a gente não está percebendo que existe essa outra, muito provavelmente, por isso que a gente aventa a possibilidade, que não está querendo fazer. E aí a gente fica no bloqueio. Por mais que você queira, por mais que você tenha decidido, por mais que você tenha todas as razões e motivos para querer aquela ação, algo em você não quer. E por não querer, você não faz. Existe uma pequena guerra. É como um cabo de força. E quando a gente está no cabo de força, a gente não sai do lugar. A gente está ora um pouquinho mais para cá, ora um pouquinho mais para cá, ora um pouquinho mais para cá, ora... Então não sai do lugar. Por isso que não tem ação. E aí isso recebe o rótulo, né, o julgamento de procrastinação. Então a gente estou primeiro trazendo para vocês qual é o funcionamento, qual que é a dinâmica da procrastinação, se a gente for olhar do ponto de vista do funcionamento do nosso mundo interno. Porque é claro que se só a nossa vontade valesse, a gente nem estaria conversando sobre isso. Você decidiu, você vai lá e faz, né? Não haveria a procrastinação. Então, alguns exemplos que eu gostaria de trazer, de tanto da minha própria experiência quanto do que eu já presenciei, quando a gente aventa essa possibilidade e a pessoa fala, você dizendo isso, parece que sim. É como se, e aí a pessoa começa a entrar em contato com aquilo que estava implícito. E é incrível o que a gente descobre quando a gente começa a trazer para a consciência, desenvolver essa comunicação com isso, porque a pessoa começa a dizer assim, eu nunca podia imaginar que algo em mim não estivesse querendo isso, por causa disso que eu estou consciente agora. E eu já ouvi frases do tipo, se nem que eu pensasse 1000 anos sobre isso, eu chegaria a essa conclusão. Eu estou realmente surpresa. Então, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu atendi durante um tempo, e essa pessoa, ela queria muito, 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 muito emagrecer. E era muito difícil, começava um processo de reeducação alimentar e não acontecia, atividade física e não acontecia, e não era uma questão assim, a questão dela com peso, não era uma coisa assim, nossa, ela precisava perder 50 quilos. Não, era algo que era importante para ela estava com um pouquinho de sobrepeso na visão dela, e ela ficava muito mal porque ela não conseguia. E ela ficava muito mal porque no passado, quando era mais jovem, por volta dos 18, 19 anos, ela era bem magrinha. Bem, assim, de pesar acho que 47, 48 quilos, ela era muito magrinha. Então ela tinha essa memória desse corpo todo magrinho, e agora, nesse momento da vida dela, que ela tinha engordado mais de 20 quilos, aquilo não encaixava. E mesmo assim, ela se condenava pela procrastinação, que ela sempre deixava para depois o que ela precisava fazer para mudar aquela realidade da maneira prática. E aí, quando a gente aventou, talvez algo você não queira. No primeiro sentido, no primeiro momento, ela falou, como assim não quer? Eu quero. E ela ficou curiosa com essa pergunta. Ela levou lá para dentro e checou. Talvez algo em mim não queira que eu emagreça. E quando ela começou a entrar em contato com esse algo,
Ela descobriu, desenvolveu um relacionamento com essa parte dela. Ela pôde perceber que algo nela tinha muito medo de voltar a ficar magra. Porque mais para trás ainda, como ela era bem magrinha, e desde a infância ela sempre foi bem magrinha, principalmente por volta dos 12, 13 anos, que, né, as meninas começam a pegar corpo, mudar, ela sofreu bastante bullying, de ser magrela, tábua, aqueles adjetivos horrorosos. Muito, muito, muito bullying. Tanto de meninos quanto até de coleguinhas. Então, aquilo tinha sido bem pesado e ela já nem dava atenção. Tipo, isso passou, isso ficou no passado. Mas havia lá algo nela que tinha muito medo que, se ela emagrecesse, ela voltasse a experimentar aquele tipo de dor. Então, aquilo estava atuando nela com a intenção de proteger, para que ela nunca mais experimentasse esse tipo de dor que ela tinha experimentado nessa fase. E à medida que ela foi desenvolvendo um relacionamento com isso, ela começou a mudar o comportamento dela e, inclusive, a quantidade de quilos que ela queria perder começou a desenvolver um jeito de se ver muito mais harmonioso, muito mais adequado e muito mais presente. Então, esse é um caso típico de algo que surge de lá de dentro, que ela não tinha feito ligação nenhuma, pois ela achava que ela tinha tomado a decisão que ela queria e que ela ia fazer. Mas quando ela foi lá dentro, quando ela mergulhou e pôde fazer contato com aquela parte dela que sabia dessa história, que estava lá e contou para ela, ela começou a cuidar daquelas feridas que tinham ficado perdidas no tempo, né, de ter sido agredida verbalmente muitas vezes, adjetivos muito pesados, coisas muito tristes, e a qualidade dela de existência mudou. Então ela não ganhou só o direito da ação que ela queria, de parar de procrastinar, mas ela ganhou o direito de poder cuidar de partes dela feridas e principalmente de receber ela por completo, aceitando quem ela realmente é como um todo, e não através apenas da imagem ou através de atingir a minha meta de peso, que era a meta inicial. Então, quando a gente se abre para esse relacionamento com a gente, até as nossas metas nos levam a lugares muito mais abertos e com muito mais possibilidades do que essa parte. Só essa parte aqui é capaz de alcançar, é capaz de perceber, certo? Então, esse acho que é um bom resumo da procrastinação. Isso é uma boa pergunta para você fazer para o seu cliente com total abertura, sem nenhum tipo de julgamento. Então, vamos acabar com a parte que não quer fazer, porque senão essa parte, óbvio, não vai aparecer, porque vai aparecer um lugar para ser acabada, né? Talvez exista algo em você que não queira. E a gente pode ficar curioso em relação a isso, né? Para poder realmente conhecer isso em você e desenvolver o relacionamento com isso em você, e isso em você precisa. Tá certo? Tem mais uma pergunta aqui. Procrastinação seria igual a um bloqueio para fazer algo? Sim. Então, a parte que não queria bloqueava a ação dela. E ela sempre ou não ia para o exercício, ou comia, ou, enfim, fazia as ações que são classificadas de quê? Qual é a segunda palavrinha preferida da procrastinação? Autossabotagem. Ai, gente. Ai, ai, com todo respeito a todas as linhas, a todas as pessoas, a gente tem, né, espaço para pensar da maneira como a gente quiser. Agora, se a gente olha para um comportamento nosso que não está dando certo, que não está saindo do jeito que a gente quer, como autossabotagem, fica mais apertado, né? Porque a gente começa a achar que tem alguém lá dentro de nós que quer nosso mal, que quer fazer mal pra gente. Não é assim. Do exemplo que eu dei, né, da pessoa que não conseguia levar adiante o projeto de perder peso, tinham outras questões envolvidas, pegando só um pedacinho do histórico dessa pessoa que eu acompanhei, né, aqui em consultório. Quando essa parte dela que não queria que ela emagrecesse, acabava interferindo no processo dela, essa parte estava muito preocupada com ela. Essa parte dela acreditava que essa era a maneira de ajudá-la, para que ela não experimentasse mais dor. Não estava sabotando ela. Estava, do ponto de vista dessa parte, cuidando dela. E só não estava consciente. Então, à medida que ela ficou curiosa e trouxe para a consciência, novas perspectivas se abriram.
Então, a gente não precisa olhar para essas partes em nós, que às vezes interferem nos nossos objetivos, nas nossas metas, como algo mal e dar um rótulo negativo para aquilo. Não, a gente pode olhar para tudo isso com uma qualidade de amor e consciência que permita aquilo ter novas opções. Eu postei no sábado ou no domingo uma imagem que eu acho que ela define bem essa proposta. Quero pegar aqui para vocês, para a gente encerrar aqui com chave de ouro essa live de procrastinação. E essa live de procrastinação também vai atendendo ao pedido do João, que também tinha me pedido para falar sobre procrastinação. Cadê? Que eu quero ler para... Ah, aqui. Ops, não, mas... Aqui está. Essa reflexão é do Jeff Foster. Nunca julgue um sentimento como negativo. Sinta-o simplesmente. Deixe a energia desse sentimento mover-se no seu corpo. Respire na direção do desconforto. Oxigene a tristeza. Sature a ira com a presença. Banhe o medo com uma delicada curiosidade. Não encontrará negatividade, apenas uma parte preciosa de si mesmo a desejar aceitação. Acho que é uma excelente reflexão para a gente encerrar a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um momento de uma boa partilha. Continue mandando as perguntas, as dúvidas ou os temas, que eu terei o maior prazer em trazer eles aqui para vocês nos nossos encontros, tá bom? Então, semana que vem, nossa live, nosso encontro será às 17 horas e não às 15. Então, no dia 8 de maio, nossa live da quarta-feira será às 17 horas e não às 15. Então, eu vejo vocês semana que vem aqui nesse encontro, dia 8, quarta-feira, às 17 horas. Até lá!